estou muito contente de chegar aqui nesse local. Algumas vezes eu vim aqui, ainda quando congregação da Primeira Igreja Batista, que foi iniciada aqui pelo pastor Eliseu Ximenes, na década de 50. E eu tive aqui algumas vezes, nos anos de 80 até 90, 91, foi organizada a igreja. Eu me lembro quando a gente estava construindo aqui esse local, o irmão Joaquim Scarpim era o administrador e que vinha, de vez em quando eu vinha com ele aqui para tornar isso possível. E é uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui. Eu gosto muito de uma frase de Gerald Coates, que ele diz que Deus não está decepcionado com você, porque Ele nunca teve ilusões a seu respeito. Preste bem atenção nessa frase. Deus não está decepcionado com você. Por quê? Porque Ele nunca teve ilusões a seu respeito. Ilusões tenho eu a meu respeito. Porque eu acho que eu deveria ser uma pessoa diferente. E eu queria que os outros me admirassem. E com isso eu crio um falso eu. Que é um eu que vive da opinião alheia. Do que os outros podem dizer a meu respeito. E esse eu falso, ele é terrível. E não tem remédio para ele, a não ser a cruz de Cristo. Ele está sempre mudando de caminho para chamar a atenção. A pessoa que mais me tratou com esse assunto foi um padre chamado Brennan Manning. No seu livro O Impostor que Vive em Mim. O impostor é esse falso eu. Que ninguém conhece. Mas eu dou a impressão que todos me aceitam, mas ele é adoecedor. E nós precisamos ganhar uma dimensão de libertação. O impostor vive com medo. Ele vive com medo de não ser aceito e vive com medo de ser descartado. Ele vive se escondendo desde o Jardim do Éden. Você vê que nossos pais, o que eles fizeram logo depois que pecaram? Uma tanga e foram para trás da moita. E é assim que nós vivemos. Nos escondemos, porque nós não temos certeza de que as pessoas vão nos aceitar se elas nos conhecessem. Quem de fato nós somos. E Brennan, ele trabalha muito bem essa ideia desse falso eu, que ele tem medo de ser descoberto. Se minha mulher, que está aqui do meu lado, que já convive comigo de papel passado, 50 anos, e de namoro e noivado, 56,
Se ela soubesse dos meus pensamentos, será que ela me aceitaria como eu sou? Será que ela me aprovaria? E quando eu disse que Deus não está decepcionado com você, porque Ele nunca teve ilusões a seu respeito, e Ele te aceitou, isso é de assustar. Isso me deixa assim, sem solução. Essa semana eu atendi um casal que veio do Paraguai e eles disseram: nós procuramos o senhor porque nós não tivemos coragem de contar para os nossos líderes no Paraguai o que está acontecendo conosco, com a nossa família. Mas por que eu não me abro diante de Deus? Por que eu me escondo? O impostor vive consumido pela necessidade de aceitação e aprovação. O tempo todo, chamando a atenção. Ele depende dos outros, isto é, ele perdeu contato com os seus próprios sentimentos e ele precisa que o outro o aprove. E se o outro não o aprovar, como é que ele vai ser? O impostor vive uma vida de euforia e depressão. Uma hora ele sai alegre e daqui a pouco ele se fecha, se esconde. E nessa dança, quem é ele? Quem é esse cara? O impostor, ele é aquilo que faz. Sua ênfase é executiva. Por isso que ele, quando você pergunta, quem é você? Logo ele diz, eu faço tal coisa, eu sou médico, eu sou advogado, Não, eu perguntei, quem é você? Não, eu sou proprietário, eu tenho isso. Não, quem é você? Eu viajei de Goiânia até São Paulo no avião. Do meu lado estava uma moça, eu estava lendo um livro e eu vi que ela estava pescando o meu livro, estava olhando para ver. Eu peguei o livro e puxei para o lado dela assim, para ela ler com mais facilidade, porque o livro estava aqui e ela estava do lado verde. Eu puxei o livro assim, aí começamos uma conversa. E na conversa ela disse, o que você faz? Eu digo, você quer saber o que eu faço para saber quem eu sou? E essa conversa levou 1h15, mais ou menos, de voo. Ela querendo que eu dissesse o que eu fazia para ela saber quem eu era. E eu querendo dizer para ela que eu era alguém que não fazia para ser. E ela me deu todos os títulos do mundo. De filósofo, de professor, de padre, de tudo. E eu dizia para ela, minha filha, eu sou apenas uma pessoa amada. Eu sou alguém que é amado. Mas amado por quem? Amado por quem pode amar. Porque no mundo nós não temos alguém que ame, nós temos alguém que troca. O nosso amor nesse mundo é um amor de troca.
Não é um amor incondicional. Eu sei que ela estava desesperada. O avião desceu em São Paulo. E ela virou para mim e disse: homem de Deus, quem é você? Eu disse: você acabou de dizer. E o que eu disse? Digo: você é das tais que fala e não sabe o que fala. O que você falou? Eu perguntei: quem é você? Não. Antes de você perguntar quem é você, você disse uma outra coisa. E o que foi que eu disse? Eu disse: pois é. Você é uma jornalista da Folha de São Paulo que faz... Porque ela já tinha dado todo o cardápio dela. Faz pesquisa, faz uma série de perguntas. Você tem aquilo, o quê, quando, por quê, como, para poder fazer uma reportagem e não sabe o que falou? E ela ficou assim. Você disse: homem de Deus, quem é você? Olha só. Ah, então você é padre? Não. Eu não sou padre. Eu sou apenas um plantador de semente. Eu saio a plantar semente. Que semente você planta? Eu digo: a boa semente. E dentro do aeroporto de São Paulo, eu pude pregar o evangelho para ela, dizendo para ela: minha filha, a sua identidade é falsa, porque a sua identidade é marcada pelo que você faz. E o que você faz é pouco para lhe dar identidade. Mas a minha identidade é dada por alguém que me ama, porque eu sou um carente de amor. E o amor é a única realidade que dá significado e sentido à vida. E ali eu pude pregar o evangelho. O que foi que Jesus Cristo veio fazer aqui nesse mundo? Qual foi, de fato, a missão de Jesus ao vir a esse mundo? Ele não veio fazer de nós batistas, nem presbiterianos, nem católicos. Nem isso. Isso aí são placas que nós colocamos nas igrejas. O que ele veio fazer? Ele veio nos fazer filhos. Vamos começar a abrir a Bíblia? Vocês têm Bíblia aí? Então vamos começar com João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos começar com o versículo 11. A gente lê o 11, o 12 e o 13. (11, 12 e 13). Veio para quem? Para o que era seu. Quem é esse seu aí? Pode ser que seja o judeu, seu povo, não é? O seu aí pode ser o judeu, mas também pode ser a sua criação. Veio para o que era seu. Porque lá atrás ele começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então pode ser que esteja falando aqui, veio para o que era seu. A minha tendência é ficar no judeu mesmo. Mas os seus não o receberam. Preste bem atenção que aqui não diz os seus não os aceitaram, mas receberam. Porque esse verbo aceitar não está na Bíblia. Aceitar apareceu na história da igreja só no século XIX com Charles Finney. Porque a gente aceita e desaceita. Agora, quando recebe, fica.
Os seus não receberam. Mas, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, eu vou discordar dessa tradução, mas deixa ela aí. Deu-lhes o direito? Não. Ele não deu direito. Essa tradução aqui enfraquece o termo no grego. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos que o receberam, como é que diz? Nem privilégio. Deu-lhes a condição de serem feitos filhos de Deus. Nós não nos fazemos filhos de Deus, nós somos feitos. Há pouco eu conheci ali um colega do meu filho, Leonardo. Estudaram juntos lá no colégio universitário em Londrina. Meu filho não nasceu porque ele quis. Ele nasceu porque a mãe dele e eu quisemos. E ele não fez nada para nascer gerado e nem para nascer. Ele nasceu porque nós quisemos e ele foi gerado pelas leis da biologia que Deus criou. Mas eles não exercem. Nem espiritualmente você quer porque você quer. Você só quer porque Deus quis. Ô Hildo, pega aquele texto e me dá ele aqui, porque para eu mexer aqui agora vai descompensar aquela oração do cristão do segundo século, ou do primeiro século, aquele cristão anônimo. Eu sempre tenho dificuldade de decorar lá, mas ele me traz aqui, eu leio para vocês. Tu não tens obrigação de me querer. Ser um cristão é a oração de um cristão do primeiro século. Ó, tu não tens obrigação de me querer. Nem eu tenho condições de te querer. E falando com Deus, o Senhor não tem obrigação de me querer. Nem eu tenho condições de te querer. Mas se tu me quiseres, porque tu queres me querer, então tu me levas a te querer com o mesmo querer que tu me queres. Isso aqui é seguro demais. Isso aqui tem firmeza eterna. Porém, se tu não me quiseres, eu não posso te querer, pois a minha vontade, pervertida pelo pecado, nunca te quererá sem que tu me queiras. Antes, converte o meu querer, para que eu te queira com o mesmo querer que tu me queres. Prestou atenção? Isso é bom demais? Eu preguei em Cascavel no dia 3 de agosto de 2003. Perdão, de 1983. 3 de agosto de 1983. 3 graus abaixo de zero. Numa casa de um juiz de direito, a sua esposa e mais 4 pessoas, 2 casais. 4 fumantes. Começamos no jantar, às 7 horas da noite, conversas paralelas, brincadeiras, sorrisos. Às 9 horas começamos o estudo bíblico. 6 Bíblias, 4 pessoas fumando, dentro de um apartamento fechado, entrava 1 milímetro de ar, e aqueles 4 fumando com a Bíblia na mão,
até 2 horas da madrugada, das 9 às 2. Quando terminamos, eu estava exausto, eu nunca tinha fumado tanto na vida, que a gente fuma passivamente. Na hora da saída, um advogado pegou na minha mão, disse: tudo muito bom, muito interessante, mas eu sou comunista, sou agnóstico, sou ateu e nada disso faz sentido para mim. E eu disse: verdade, pura verdade, mas se Deus quiser, nada do que você é será. Ele sacudiu a mão, foi embora. Mais ou menos um mês depois, o telefone toca lá em casa, 7 horas da manhã. Alô? Alô? Quem está falando? O senhor não conhece a voz das suas ovelhas? Eu digo: essa ovelha está berrando diferente, eu não conheço. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu disse: quem está falando? Juarez Dietrich. Meu filho, você é um incrédulo, ateu e comunista? Fui. Por quê? A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus. Minha identidade não é formada pelos meus conhecimentos. O impostor que vive em mim, ele é falso. Mas Jesus Cristo tem o poder de fazer filhos. De fazer filhos de Deus aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue. Não é uma coisa de consanguinidade. Não é descendência de Abraão, sangue. Nem da vontade da carne. Não é uma questão de instinto. Nem da vontade do varão. Não é uma questão volitiva. Não fui eu que quis. Eu não te queria e nem queria te querer. Mas tu me quiseste de tal maneira que o meu querer que não te queria acabou querendo. Fim de papo. É assim que Deus funciona. O poder de Deus para convencer a vontade do homem. Veio para o que era seus, os seus não quiseram, mas ele quis alguns. Você lembra de Paulo? Ou Saulo? Couro de anta. Não entrava nada do evangelho. Inimigo de Cristo, inimigo da cruz de Cristo, perseguia os cristãos, colocou a sua vida contra Estevão, foi lá e ajudou a matar Estevão. Mas quando o Senhor pegou no caminho de Damasco, acabou. Cadê o Saulo? Sumiu. Aparece um Paulo do outro lado com a cara de Jesus Cristo, porque evangelho é isto. Então, meus irmãos, a vida do impostor é uma vida terrivelmente falsa. O impostor, ele quer ser notado. Ele vive de exibição. O impostor não consegue experimentar a intimidade em nenhum relacionamento. Ele vive fechado em 1000 cadeados. Por fim, não menos importante, o impostor é um mentiroso por profissão. E mesmo quando fala a verdade, mente. Agora, Deus ama. Deus o ama incondicionalmente, do jeito que você é. E não como deveria ser, porque ninguém é do jeito que deveria ser.
Mas Deus faz isso por você. E faz por mim. O que Jesus veio fazer ali naquela cruz? Deixa eu ver se eu consigo arrumar meus textos aqui. Nós começamos aqui cantando o esvaziamento, não foi? Lá de Filipenses, capítulo 2. Vamos pegar 5 a 11. Ele começa a dizer assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Chama atenção aqui. Cristo é a natureza divina. É Deus. É a segunda pessoa da Trindade. Jesus é a natureza humana. Cristo é o Filho de Deus. Jesus é o Filho do homem. Toda vez que tem Cristo Jesus, significa a encarnação do Verbo. Quando tem Jesus Cristo, já muda a posição. Aí é o homem depois da ressurreição. Jesus, Cristo. Cristo Jesus é o Deus da encarnação no homem. Jesus Cristo é o homem da ressurreição. Hoje, algumas Bíblias estão mexidas, porque na hora de traduzir, às vezes as pessoas traduzem displicentemente e não entendem isso. Mas fazendo um cotejamento dos textos mais primitivos, você vai descobrir que os autores inicialmente tinham este senso. Cristo é a encarnação, Cristo Jesus é a encarnação de Deus que vai até a cruz. Depois da cruz é Jesus Cristo, o Deus homem. Cristo, Deus se encarna no homem, Jesus histórico, e não desencarna mais. A Trindade foi modificada. A Trindade antes, o Pai era Espírito, o Cristo era Espírito, o Espírito Santo é Espírito. Mas hoje, o Pai é Espírito, o Espírito é Espírito, mas Jesus Cristo é homem, forever, para sempre. E trazendo as marcas da cruz no seu corpo. Isso assusta. Mas isso mostra o grande amor dele. Então ele começa dizendo: tenham entre vocês o mesmo despreendimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi esse despreendimento? É que ele mesmo existindo na mesma forma, na mesma morfê de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, e daqui ninguém me tira. Vocês não vão me tirar da posição de Deus. Ele disse: não, eu sou Deus, eu vou continuar Deus, mas eu vou esvaziar, porque eu preciso alcançar esses petulantes, arrogantes que querem ser como Deus, porque isso foi o que o veneno da cobra fez lá no Jardim do Éden. Você sabe quem eu sou? Que é tudo isso. Pergunta, pode ser rico, pobre, tudo acha que... Você sabe quem eu sou? Eu sei, só não vou te contar agora. Você pode ficar muito decepcionado. Mas você e eu não valemos o que o gato enterra. Mas não, eu sou especial. Qual é a sua especialidade? O vento que está no seu nariz? Na hora que apaga, vai virar podre.
O mesmo sentimento que houve, o mesmo despreendimento que houve em Cristo Jesus, que não se considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Vamos lá ao versículo seguinte, que ele diz: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, saiu da posição de Deus e se tornou servo, se tornou como anjo, anjos são servos, se tornou como demônios, demônios são servos. E tornando-se em semelhança aos homens, mais baixo, porque os homens são mais baixos do que os anjos. Um pouco menor do que os anjos o criaste. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Oh, meu Deus! Por que o Senhor fez isso? Porque eu precisava salvar Mateus. De quê? Da mania que ele tem de querer ser importante. Porque eu precisava salvar a Carmita. De quê? Da mania que ela tem de que ela é o centro do universo. De salvar o Wildo. De salvar o Glenn. Eu preciso salvar vocês desse impostor que vive em vocês. Para vocês serem como Jesus Cristo, o homem da ressurreição. O homem que não se fere mesmo sendo ferido, mas não fica magoado. Então, meus queridos, nós cantamos aqui sobre o esvaziamento, e esse esvaziamento só pode acontecer para nós. Por que Jesus Cristo se tornou homem? Porque ele precisava nos alcançar. No capítulo 1 de João, versículo 14, João 1,14, nós temos aí o verbo se fez carne. O verbo não foi feito carne, ele se fez. O Logos, o Cristo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele precisava estar na mesma estatura de nós, na mesma estatura. Depois, quando cantaram aquela segunda música aqui, eu fui às lágrimas, quando disse: e o sol escureceu. Por quê? Nenhum fenômeno da natureza explica um sol escuro durante 3 horas. Mas Deus colocou uma cortina sobre o sol, porque Jesus se tornou a pessoa mais feia que existiu nesse universo. O profeta Isaías, que escreveu 700 anos antes dele, dizia assim: olhámo-lo e nenhuma beleza víamos que nos agradasse. Por que ele se tornou tão feio assim? Porque todos os meus pecados foram colocados nele. E não somente os meus, mas dessa sala toda. E não somente dessa sala toda, mas de todos aqueles por quem ele morreu. Ele levou todos os nossos pecados. E só os meus já o tornariam feio. Mas ele tinha um objetivo: me tirar do império das trevas e me transportar para o reino do seu amor. Então, ele precisou se identificar conosco.
A segunda coisa, ele foi levantado da terra. Em João capítulo 3, verso 14, quando Jesus estava conversando com Nicodemos. Pode deixar que eu estou contando o tempo aqui e vou parar na hora certa. Quando Jesus foi levantado na terra, ele estava conversando com Nicodemos e falando: Nicodemos, você é um mestre em Israel, você é um professor de Bíblia, você não entende nada. Você tem conhecimentos para ensinar aos outros, mas você está perdido em você mesmo. Você não sabe o que é isso, Nicodemos. Mas eu vou te contar só um pequeno exemplo. Como as serpentes picavam as pessoas lá no deserto e eles morriam. Sabe por que eles estavam morrendo ali no deserto? Porque eles estavam dizendo que o prato que Deus fazia na cozinha dele era nojento. Ele chamou o maná de pão vil, de pão podre, de pão nojento. Eles comiam todo dia sem produzir nada de graça e ficaram enjoados, porque você fica enjoado com a vida toda no seu impostor. E ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E aqui no versículo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ali naquela cruz ele tinha que ser levantado. Ele desceu e se encarnou. O Verbo se encarnou. Depois o Verbo precisava ser levantado. Quando ele foi levantado, ele fez uma coisa, que é João 12, 32. João 12, 32 e 33. E aquilo, por que ele ficou feio? João 12, 32, ele diz assim: e quando eu for levantado, o que eu vou fazer? Eu atrairei todos a mim. Eu atrairei todos a mim. E quando ele foi levantado para quê? O verso 33 diz, ele dizia isso significando que tipo de morte estava para morrer. Qual foi o tipo de morte? Morte de cruz. Onde ele foi levantado. Ele nos atraiu a ele. Ele se emprenhou de nós. Ele ficou grávido de nós. Assim como nós estávamos em Adão quando Adão pecou, agora nós precisávamos estar em Cristo quando Cristo morreu. Se eu mato uma mulher grávida, quantas pessoas eu mato? Quantas? Quantas? Por favor. Você não sabe fazer conta? Se eu mato uma pessoa, uma mulher grávida, quantas pessoas eu mato? Depende. Se ela estiver grávida de 1, eu mato 2. Se ela estiver grávida de 2, eu mato 3. E se ela estiver grávida de 5, eu mato 6. E de quantos ele ficou grávido? Todos. Agora, cabe a você receber a sua morte aí. Quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Se é todos, eu quero o meu. O que é de todos é meu também. Ok? Vamos mais para frente um pouquinho? Então, ele se esvaziou, ele se identificou conosco, ele foi elevado na cruz, ele nos atraiu a ele e ele nos incluiu naquela morte. Paulo vai escrever isso em 2 Coríntios 5,14. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo, o quê?
Gostei dessa versão, nos domina. A outra versão diz nos constrange, nos deixa sem jeito. O amor de Cristo nos domina porque reconhecemos isto. Isto o quê? Um morreu por todos, logo todos morreram. Quem morreu? Todos. E quem está no todos? Alguns aqui já disseram, eu. Jesus morreu por mim. É verdade. Mas ele não morreu por mim para me deixar vivo. Ele morreu por mim para que eu morresse com ele. Porque o único jeito de eu livrar-me do impostor que vive em mim é morrendo. E o único jeito que Deus teve para fazer isso foi nos incluir em Cristo. De tal maneira que quando ele morreu, eu morri. Mas eu não sinto isso, eu também não. Eu não entendo isso, eu também não. Mas a palavra de Deus diz isto. E se Deus diz isso, ele não pode mentir. E se ele não pode mentir, eu tenho que crer no que ele diz. E ponto final. Assunto encerrado. Eu não estava lá. Ele morreu há 2000 anos atrás, como eu também não estava no jardim do Éden quando Adão pecou, mas eu sei os efeitos do pecado na minha natureza humana. Eu sei que eu estava lá realmente, naturalmente, mas em Cristo, só o Espírito Santo para me mostrar isto, que eu também estava lá naquela cruz, e aquela cruz foi minha, que eu morri com ele. Eu fui incluído, o amor de Cristo nos domina, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos, logo todos morreram. Queridos, não queiram sentir isto, você vai ficar doido. E não queira entender isto, porque, como dizia Santo Agostinho, não é entender para crer, é crer para entender. Se você quiser entender para crer, você não vai crer nunca. Mas quando você crê, você entende. O entendimento vem da fé. Primeiro, diz, o profeta Isaías diz, primeiro se sabe, depois se crê, depois se entende. Para que saibais e me creais e entendais. É assim que a Bíblia ensina. E finalmente não. Temos mais aqui. Romanos capítulo 6, versos 8 a 11. Aqui temos uma coisa muito interessante. Romanos 6, 8 a 11. Mas, 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Morremos com Cristo? Você pode dizer que morreu com Cristo? Eu não estou dizendo que você vai sentir isso. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que isso aconteceu. E entre a Bíblia e o meu entendimento, eu fico com a Bíblia. E entre a Bíblia e o meu sentimento, eu fico com a Bíblia. Por quê? Porque os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus não passa. Então, ora, se já morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Versículo 9. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui é uma questão de contabilidade. Tem um documento, eu registro. Se não tem o documento, eu não posso registrar. Quem é contador sabe disso. Você só pode registrar se você tem uma nota. Se você não tem a nota, eu tenho a nota.
E a palavra de Deus me garante que eu fui crucificado e agora Cristo é minha vida. Efésios capítulo 2, versos 4 a 7. Completando aqui, ele diz o seguinte: mas Deus, olha que coisa mais interessante, há uma versão que eu gosto muito que diz assim, sendo riquíssimo, não é rico, porque a palavra grega dá uma ideia de uma riqueza exagerada, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isto para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Coisa boa esse evangelho, não é, gente? Ele é tão bom que a gente não consegue crer. Tem que o Espírito Santo fazer a gente crer. E finalmente, eu falei, eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Finalmente, um dia eu vou ter um corpo sem artrose. Eu vou ter um corpo sem dor e sem doença, eu vou ter um corpo glorificado. Eu tenho uma salvação que me salvou da condenação, eu tenho uma salvação que está me salvando do poder do pecado, e eu tenho uma salvação que um dia vai me salvar da presença do pecado. E aí, 1 João capítulo 3, 1 e 2. 1 João 3, 1 e 2. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de ser chamados filhos dele, filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Você quer coisa melhor? Vou só terminar com umas coisinhas aqui. Se me dão só mais um instantinho. Graça. Isso é tudo feito pela graça. Graça significa que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Nada. Nada que você fizer vai dizer que Deus ama mais você. E não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Não há. Já que Deus nos ama tanto quanto um Deus infinito pode nos amar. Aí eu volto para aquela questão do início. Deus não está decepcionado com você. Porque Ele nunca teve ilusões a seu respeito. As ilusões são suas e minhas. E eu termino com uma frase de Lutero, que ele disse assim: Senhor Jesus, Tu és a minha justiça, e eu sou o teu pecado. Tomaste sobre ti o que era de fato meu, e colocaste sobre mim o que era totalmente teu. Tu te tornaste o que não eras,
para que eu me tornasse o que não sou. Você acha uma coisa mais linda do que essa? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo foi feito novo em Cristo Jesus. Nosso Pai, nós somos gratos a Ti, porque a Tua palavra é a verdade. Nós não precisamos convencer ninguém, porque o Teu Espírito é quem faz essa obra. Muito obrigado por estar aqui neste local, esta noite. Poder ver algumas pessoas que há tanto tempo não víamos. E conhecer outros que Tu tens escolhido desde a eternidade, para que nós andássemos na Tua presença. Fazes desta comunidade aqui um local da proclamação da suficiente pessoa do Teu Filho Jesus, para que mais vidas alcançadas pelo Teu Espírito possam Te adorar em espírito e em verdade. Nós Te bendizemos pelo Teu grande amor para conosco. Em nome de Jesus. Amém.